Jesus está no meu coração, Jesus está no meu pensamento, Jesus está na minha vida, Jesus está no meu silêncio. Agora eu sei porque sou feliz, a dor já não me... Jesus está no meu coração, Jesus está no meu pensamento, Jesus está na minha vida, Jesus está no meu... Nosso querido irmão Sávio, para que assim ele possa utilizar da palavra, tocando os nossos corações. Olá, boa noite. É com muita alegria que a gente retorna ao uso da palavra, porque, como a gente estava conversando agora há pouco, quando a gente fala, a gente é o primeiro a ouvir. Em tudo na vida, né? Porque passa pelas nossas mentes. Quando a gente vai falar, a gente pensa antes. Então, nós somos os primeiros interlocutores de qualquer mensagem que se pretende passar. Por isso que a gente tem cada vez mais responsabilidades por aquilo que a gente diz. Seja no nosso ambiente de trabalho, seja nos nossos ambientes sociais, seja no ambiente religioso, no ambiente em que se busca conhecer, se preparar, se busca evoluir, crescer cada vez mais. E é nesse processo que a gente vai exercitando os ensinamentos que nos foram passados por Jesus lá há mais de 2000 anos. E tudo é um processo, tudo passa por uma preparação. Hoje a humanidade celebra, não sei se em todas em toda a humanidade, mas vamos tratar aqui no Brasil, certamente em alguns outros locais do planeta, também se celebra, não sei se na mesma data, mas também se celebra a homenagear aquelas que dedicam as suas vidas para trazer vidas. Celebramos o Dia das Mães, um dia muito especial, onde a gente para, onde a gente vai se reunir, onde a gente pensa, onde a gente ora por elas. Estejam elas ainda no plano material ou não, elas continuam vivas em nossas vidas. Que a gente lembra delas. A gente vivencia, né, todos aqueles momentos que a gente tem em nossas mentes de existência daquelas que tanto amamos. Mas vamos lá. Fizemos um planejamento de falar sobre aquela que veio dar a vida àquele que seria o precursor da mudança radical no processo de evolução do planeta. Maria de Nazaré, que a gente chama carinhosamente de Nossa Senhora. Aí poderia se dizer assim, mas esse termo aí ele não é utilizado pela igreja tal, uma defende, outra não sei. Não. Nossa, porque é de todos nós. E por que senhora? Senhora porque é um sinal de respeito. É um sinal de reconhecermos que é alguém que merece
toda a nossa atenção, todo o nosso respeito, todo o nosso carinho. É tanto que quando nos dirigimos a alguém no nosso dia a dia, a gente costuma dizer assim, quando a gente vê alguém que seja mais velho do que nós, a gente diz, a senhora pode fazer isso, sendo nossas mães ou não? A senhora pode me entregar? A gente vai no supermercado. Quanto é isso aqui? A senhora pode verificar qual é o preço disso aqui? A gente tem esse costume, como um sinal de respeito. Então, nós chamarmos de Nossa Senhora é nós reconhecermos a importância daquela que é tão venerada pela humanidade. Senhora e mãe. Mas interessante, né? Estamos continuando celebrando, né? E veja que até mesmo aqueles que colocam as suas vidas à disposição do exercício público também lembram de agradecer, né? Qualquer denominação religiosa chega lá e diz, vamos agradecer, olha, vamos celebrar a vida, vamos parabenizar nossas mães e tudo mais. Mas, como nós vamos aqui falar sobre aquela que veio trazer o Salvador do mundo, que veio trazer Jesus, a gente tanto fala, mas onde é que está escrito isso? Quem foi que trouxe essas informações de que foi ela e tudo mais? Vamos ver o seguinte, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, de 28 a 33. O anjo Gabriel saúda Maria dizendo, alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Encontraste graça junto a Deus. Eis que conceberás no teu seio e dará à luz um filho, e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e seu reinado não terá fim. Maria responde, eu sou a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Veja que inicia-se por se colocar à disposição de fazer a vontade do Criador. Que seja feita a tua vontade. Assim como está lá no Pai Nosso, né? Que seja feita a tua vontade. Maria se colocou à disposição para que fosse cumprida aquela missão sublime. Claro que aceitar um compromisso dessa magnitude, ela é, antes de tudo, uma grande missão. Porque, por exemplo, na questão 582 de O Livro dos Espíritos, pergunta-se assim, a espiritualidade. Pode-se considerar a paternidade como uma missão? É, sem contradita, uma missão. E, ao mesmo tempo, um dever muito grande, que implica, mais do que o homem pensa, sua responsabilidade para o futuro. Deus põe a criança sob a tutela dos pais para que estes a dirijam no caminho do bem e lhes facilite a tarefa, dando à criança uma organização débil e delicada
que a torna acessível a todas as impressões. Aí na questão 625 ele diz assim: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a espiritualidade responde: vede Jesus. Então, chega o anjo e diz: Maria, tu conceberás a um ser que chamarás de Jesus e que será o Redentor da humanidade. E ela diz: que se faça segundo a tua vontade. Aí, no livro dos Espíritos, os Espíritos vêm dizer: ó, esse Jesus aí, eu mudei ele guia. Veja que responsabilidade de Maria. De chegar e dizer assim: vamos lá. Vamos em frente, vamos aceitar a tarefa, vamos aceitar a missão. Porque a gente tem que cumprir os nossos compromissos. E o compromisso de Maria foi vir ao planeta. Ela, um espírito iluminado, da mais alta envergadura moral, assume o compromisso de vir ao planeta para trazer o governador do planeta. Para trazer aquele que vinha mostrar à humanidade terrestre os caminhos para se alcançar o Criador. Através da reforma. Através da melhora de si mesmo. Através do reconhecimento da necessidade da transformação. E aí quando a gente diz assim: Nossa Senhora Maria, Mãe de Jesus. Senhora, como a gente já disse, é um símbolo de dignidade espiritual, de nobreza de alma, de elevação, de respeito. E quando a gente diz mãe, a gente lembra que é um amor incondicional, de acolhimento, de entrega. É uma missão sublime. Mostrar por aquele exemplo daquela que veio. Nós lembramos que Maria, lembramos de Maria como uma colaboradora de Jesus, de forma silenciosa, de forma doce, de forma suave. Ela colaborou com Jesus em sua missão. A partir do seu nascimento. A partir de sua aceitação com humildade aquela missão que lhe estava sendo dada. Aquela missão de se colocar à disposição daquele que viria nos trazer Jesus. Ela compreendia a extensão de suas responsabilidades, como tendo sido escolhida, apesar de sua tenridade. Fala-se que ela tinha por volta de 14 anos de idade. Tão pouca idade, mas já trazia consigo a consciência de suas responsabilidades. Porque sabia que Jesus vinha trazer os ensinamentos de redenção para a humanidade. Sabia que, assim como todas aquelas que vieram antes dela tinham uma responsabilidade com a humanidade, ela sabia que aquele que se preparava para vir
iria auxiliar a humanidade no processo de reforma moral. Talvez ela não compreendesse a sua plenitude, porque só quando ele veio e começou o seu mistério, a sua missão, é que expressamente passou-se a perceber que aquela missão ela estava acima da compreensão da humanidade. Porque Jesus, ele veio quebrar paradigmas. Ele veio mostrar um reino diferente. Ele veio mostrar o Pai como ele realmente é e o seu desejo para com todos os seus filhos. No livro Maria de Nazaré, de Roque Jacinto, tem uma passagem que é um diálogo entre Miriam e Maria. Miriam, no idioma de origem, é o mesmo termo. Mas aqui eles fazem essa diferenciação para uma melhor compreensão. E ela diz assim, nesse diálogo, Maria esclarece assim: em verdade, os pensamentos de Jesus me convocam para buscar a paz nas obrigações fraternais bem vividas, e que deverei procurar a tranquilidade da consciência que cumpriu com todos os deveres de amor aos semelhantes. E prossegue ao ser instigada de que soava como sacrifício as dores e sofrimentos que viria a experimentar. Porque ela já tinha alguma... Por saber que se você vai trazer alguém que vai mudar os destinos da humanidade, todo aquele que tenta quebrar paradigmas traz, de certa forma, incômodos para a sociedade. Nós estamos no dia a dia. Temos as nossas rotinas de trabalho. De manhã, quando acorda, nossa rotina, levanta, tal, faz isso, faz aquilo, toma um café, tarará, tarará. Qualquer coisinha que aconteça ali, que mude um pouquinho a sua rotina, causa incômodo. Você faz um planejamento, bem, eu venho para o Chico de 7 horas, certo? Digamos, faço um planejamento de estar de 7 horas aqui no Chico. Então, eu começo a me preparar às 4 da tarde, ou às 6, às 18 horas. Então, eu começo a me programar nesse horário porque eu sei que vai dar para cumprir todas as etapas daquilo. Aí chega 6h10, aí uma pessoa diz: vem me buscar aqui. Vou. Então, né, uma pessoa que lhe conhece diz: ó, vem me ajudar a levar isso aqui ali. Aí você não tem como dizer não, tá, aí vai lá. Não, tenho tempo ainda, aí vai lá. Aí toda a sua programação se modifica. E essa mudança de programação, de certa forma, nos deixa angustiados, nos deixa incomodados. Por quê? Porque a gente tem uma rotina. E Maria sabia, com a vinda de Jesus, incômodos ocorreriam para a humanidade, porque seria mudança de rotina. E essa mudança de rotina traria sacrifícios. E aí Maria diz assim: o único sacrifício imposto pelo amor é a quebra do egoísmo. E, bem por isso, sinto-me ditosa, já
que sei que este meu filho, acima de tudo, será a luz divina para todos os que aspiram a uma vida integral com as leis divinas. E ela prossegue. Convém lembrar que devemos fazer de nosso próprio coração o templo do Pai Celestial. E nossas orações de devoção e carinho devem exprimir-se por atos de amor ao próximo. Veja que ela está naquela de fazer tudo aquilo que o Criador tem planejado para ela. E através da dedicação ao próximo. Jesus veio ao mundo para mostrar que devemos amar ao próximo, como a nós mesmos. Inicialmente, né? Inicialmente. Vamos lá, vamos amar o próximo como a nós mesmos. Porque o desejo dele é amar ao próximo como eu vos amo. Né? Como Jesus nos ama, imagina quando nós tivermos a capacidade de fazê-lo. Eu sei que estou muito, muito distante. Mas é de passo em passo que nós vamos conseguindo vencer nossas dificuldades, nossos egoísmos e tudo mais. E Jesus nasce. E como toda criança, gosta de fazer coisas. Né? Gosta de aprontar. E era, sabe? Quer ver? Vamos ver uma passagenzinha. Quando termina a festa da Páscoa, Jesus, Maria e toda aquela comitiva de onde eles... que eles viajavam em caravanas. Então iam passar a Páscoa lá em Jerusalém. E depois que termina, o que é que acontece? Terminou a festa, vai todo mundo em romaria. Terminou a festa, o que é que acontece? Vamos embora para casa, né? Aí vão voltando. Vamos embora. Aí depois de algum tempo de viagem, diz: cadê Jesus? Olha para um lado, olha para o outro. Deve estar lá na frente. Não, não está. Deve estar lá para trás. Não está. Cadê aquele menino? Cadê? Se perdeu? Ô menino traquino. Vamos voltar. Vamos procurá-lo. Chega. Vai em todo canto, lá em Jerusalém. Bate num canto, bate no outro. Vai atrás, pesquisa, procura. Pergunta um, pergunta outro. Vai na esquina. Vai na bodega de Dona Maria. Né? Pergunta num canto, no outro. Vocês viram esse menino? Viram Jesus? Não. Tem um menino que está conversando lá no templo. Está lá, conversando com os doutores da lei. 12 anos de idade. Ô menino traquino. Aí vai, eles se dirigem ao templo. E qual é a reação deles? Qual é a reação de Maria nesse momento? É chegar lá, pega na orelha dele, vem cá, menino, deixa de ser traquino, porque você não... Ela chega e começa a observar. E verifica o que é que ele está fazendo. E vê que ele está debatendo com os doutores da lei os ensinamentos do Pai. Mostrando a eles, esclarecendo a eles o que as Escrituras queriam dizer. Mostrando a eles que o reino verdadeiro não está nas coisas materiais. Mostrando a eles que está no amor ao próximo, no respeito, na compreensão. Apesar daquele sofrimento, daquela dor de ter perdido, ter se desencontrado do seu filho,
Ela guarda dentro de si aquele sentimento de sofrimento, de dor, por ter se perdido do seu filho, vai atrás dele. Depois que termina ali, ela chega para cá: ô meu filho, por que você fez isso? Aí Jesus olha para ela e diz assim: a senhora sabe, né? A senhora sabe que minha missão, ela é muito maior. E minha missão aqui na Terra, ela passa por anunciar o Pai. A senhora sabe disso. Mas, meu filho, não faça isso não. Avise. Chega para cá, vamos embora para casa. E aí ela guarda consigo aquela lição do cuidado, do carinho, do ir em busca para saber o que havia acontecido. Ela não sai alardeando aí aos quatro cantos de que aquele menino não era traquino, não. Ela retira os ensinamentos e passa a compreender. Começa a clarear para ela os passos que seriam seguidos por Jesus. Um menino de 12 anos, né, fazendo essas presepadas, sair de perto dos pais. Isso nunca acontece, né? A gente vai na rua assim, segurando, de repente, né? Numa festa de rua, com um parque, aquele monte de parque de diversão na rua, né? Eu quero ir ali, sai nas carreiras, quando você procura, opa, já está longe. Mas, com sua resignação, Maria diz: vem cá, meu filho. Ela acolhe e diz a ele: vem cá. Faz assim não. Mas segue em frente. Segue trilhando os caminhos, ensinando, orientando, fazendo com que ele vá compreendendo os caminhos da vida material. Para, a partir desse conjunto de aprendizados do mundo material, ali de como lidar, ir sendo moldado para a sua missão maior, de mostrar, de ensinar à humanidade como amar. E qual é a missão de Maria? Está aí, ensiná-lo. A proteção, afinal de contas era uma criança, necessitava da proteção. Mas Jesus cresce. E lá pelos seus tantos anos, já adulto, eles são convidados a um casamento. Bodas de Caná, da Galileia. O que é que Maria faz? Aquela é a primeira obra de Jesus, da sua missão, que é apresentada abertamente ao público. Porque até então, quando Jesus fazia os milagres, quando Jesus atendia aos desejos sinceros de cura, e ele costumava dizer: a tua fé te salvou, vais. E às vezes até dizia assim: olha, não conta para ninguém não, fica só entre a gente aqui, né? Mas aí chega lá nas bodas de Caná e conta-se que uma festa e tudo mais, e o vinho acaba. Aí Maria chega: ó, vem cá, ô Jesus, vem cá, ó, acabou o vinho.
Tá, mas e daí? Como se ele dissesse assim, e daí? O que tem a ver com isso? Vem cá, veja só, meu filho, veja bem, em uma cerimônia de casamento, nos moldes da época, daquela comunidade, a celebração, ela necessitava ter o vinho. E o vinho acabou. E acabar o vinho no início da festa, na metade da festa, era como se fosse uma desonra para a família. Vem cá, Jesus, ajuda aqui. Aí ele diz, mas a senhora sabe que não é a minha hora ainda, não sabe? Aí ela olha para ele e diz assim, sim, e quando vai ser? Com a ternura dela, de mãe, chega e diz, sim, meu filho, e quando vai ser? E diz assim aos servos, faça tudo o que ele disser. E Jesus opera aquele que seria o primeiro milagre em público. Onde ele colocava ali, não como forma de sensacionalismo, não. Mas, atendendo a um pedido de sua mãe, ele dava um exemplo de respeito para com sua mãe, mas dava um ensinamento a toda aquela comunidade. Seja aos familiares, que inclusive a história contada, né, diz que havia certa, assim, até uma certa animosidade entre os familiares dos nubentes, tudo, porque um era muito rico, o outro não tinha muitas posses e tudo mais, e aí fica aquela coisa, o melhor vinho ser servido ao final, e aí isso causa uma certa comoção ali nas pessoas e modifica os ares, harmonizando as famílias. Mas é necessário que a gente compreenda que a gente precisa compreender que tudo aquilo que Jesus fez e que Maria estava acompanhando-o, ela estava cumprindo a sua missão de mãe. Quantas e quantas vezes nós, já grandes, não recorremos a elas? Seja em prece. Quando nós ali, Maria de Nazaré, auxilia-me nesse momento, dá-me discernimento, acalma o meu coração. Quantas e quantas vezes não nos dirigimos a ela? Quantas e quantas vezes nós clamamos por nossas mães aqui no plano físico, estando ainda conosco ou não, reforço, agradecendo a ela pelo auxílio, pelo carinho, pela proteção. E Maria está sempre atenta. Aí lembro-me aqui daquele filme, que é um livro, né, de Ariano Suassuna, O Alto da Compadecida, quando estão lá todos à frente de Jesus para serem julgados, né? O personagem lá que estava fazendo as acusações, querendo levar todo mundo lá para o lugar indevido. Aí aquele personagem, João Grilo, vai e diz, valei, minha Nossa Senhora!
Aí o que é que o camarada lá faz? Lá vem ela interferir nas coisas aqui. Já vem para atrapalhar tudo. Todos os planos do que a gente estava fazendo de arrastar esse povo tudinho aqui pro... Aí vem Maria, mãe de Jesus, com o seu coração aberto, com o seu infinito amor, e vai intercedendo por todos aqueles que clamam por ela. Outra passagem de Maria com Jesus. Jesus é crucificado. E ela está lá, aos seus pés. Com toda a dor, com todo o seu sofrimento, mas ela reconhece que a missão foi cumprida. A missão de ensinar a amar. Aí Jesus diz assim: eis aí tua mãe. Diz ao discípulo, né? Eis aí a tua mãe. Maria, que tem a maternidade espiritual da humanidade. Ela que veio para nos mostrar que devemos, na prática do bem, na prática do nosso exercício, de todas as escolhas que nós fizermos, devemos reconhecer que podemos ter sofrimentos, podemos ter dores, mas que se nós as suportarmos, se nós tirarmos as lições dessas dificuldades que se apresentam em nossas vidas, nós estaremos saindo mais fortalecidos. Nós estaremos saindo cada vez mais próximos daquele objetivo maior da reforma íntima. Porque o nosso objetivo é esse: sermos melhores do que fomos mês passado, ano passado, ontem, hoje, há instantes. Buscarmos sermos melhores do que nós mesmos é a missão que Maria veio nos ensinar, veio nos mostrar os passos através do seu filho. É impressionante como a vida da gente ela tem diversas situações que vão nos ensinando. No dia a dia, a gente encontra situações que nos deixam felizes, situações que muitas vezes nos deixam tristes. E a gente vai aprendendo com uma coisa e com outra. E a gente vai se fortalecendo com uma coisa e com outra. A gente vai, a partir daí, seguindo o exemplo de Maria, que é um modelo de virtudes, que é um espírito elevado, e nós vamos seguindo. Se nós vamos seguindo, nós vamos aprendendo o quê? Esse modelo, essas virtudes. Nós vamos aprendendo o quê? Que esse espírito elevado tem muito mais a nos mostrar com a ternura, com a paciência, que é a ciência da paz, com a fé viva. Veja que o exemplo de Maria é um resumo de tudo que o Espiritismo nos ensina. A vida dela. E quando Jesus vem e diz: eu estou indo para a casa do meu pai, mas eu vou mandar o Consolador, que vai explicar tudo isso, vai dizer tudo isso que eu já disse, e vai explicar muito mais. Por
Porque hoje vocês não têm condições de compreender, dizia ele aos seus discípulos. Mas no futuro, a humanidade terá condições de compreender esses meus ensinamentos e muito mais. Aí vem o Espiritismo mostrar, explicar, ensinar, mostrar o exemplo de Maria. Seu exemplo de resignação. Seu exemplo de força. Força sem violência. Seu exemplo de coragem sem exaltação. Porque passa por aí. Você praticar o bem. Você seguir os seus ensinamentos. Você aceitar de forma serena as provas que lhe são colocadas em sua vida. São essas as lições que Maria nos traz. A lição de ter o cuidado para com os outros. A lição da doçura, da esperança, do saber que existe algo melhor mais à frente, que nós podemos encontrar, que nós podemos exercitar, cultuar, fortalecer em nós o amor, o perdão, a caridade. Que são ensinamentos, que são exercícios daquilo que Jesus ensinou e que ela vivenciou. É tanto que ela, ao interceder com vibração de amor por todos nós, ela dedicou os seus últimos dias de vida aqui na Terra a cuidar de pessoas adoentadas, que eram, àquela época, marginalizados. Os leprosos, por exemplo. Pessoas que tinham doenças que eram extremamente contagiosas, mas que, por serem também marginalizadas e abandonadas pela sociedade, ela, com todo o seu amor, com todo o seu carinho, e com a vibração no bem, a partir de sua missão, ela se dedicou a cuidar deles, a mostrar para a humanidade que o amor vence. O amor faz com que a gente consiga quebrar barreiras. E hoje? Onde é que está Maria? No livro Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, ela diz que com a personalidade forjada sob o amor maior, Maria passa a se dedicar aos sofredores. Lá no plano espiritual, ela continua a olhar por todos aqueles que sofrem. Continua a pedir a Jesus que interceda por aqueles que sofrem. Com sua ternura, continua acolhendo, sem julgamentos. Assim como ela fez com seu filho, quando se desgarrou lá, fez a presepada de sumir, e lá ela chegou e chega, meu filho, acolheu o filho. E ela continua acolhendo todos aqueles seus filhos da humanidade que sofrem. Independente de dizer assim, você fez isso, por isso você está merecendo. Não, muito pelo contrário. Meu filho, intercede por esse ser que sofre. Acolhe. Faz com que ele encontre o caminho da luz. Com seu infinito amor, ela continua a mostrar que aqueles ensinamentos de Jesus
que, assim como diz na questão 625, modelo e guia da humanidade, aqueles ensinamentos são um farol que ilumina os caminhos por onde devemos trilhar os nossos passos. E se queremos alcançar todo aquele conjunto de conquistas que o amor é capaz, façamos nós a nossa parte. Como? Amando ao próximo. Perdoando. Pedindo perdão. Colocando-se à disposição daqueles que mais necessitam. Já que nós também somos necessitados. Se estamos ainda aqui no plano material, é porque ainda necessitamos aprender. E que possamos nós, em cada oportunidade, lembrando de Maria, mãe de Jesus, aquela senhora e mãe, com respeito por aquela, por reconhecer nela intercessora de graças que podem ser concedidas a nós, a partir do nosso desejo de mudança. E que parta de nós o pedido de força para sermos curados. Assim como dizia Jesus, que queres que eu te faça? Ele não chegava curando qualquer um, não. Está doente ali, deixa eu ir curar todo mundo, não. Aqueles que o buscavam, ele perguntava, o que é que você quer que eu faça? E depois, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Que possamos nós, tendo essa fé, de que podemos mudar, de que podemos ser melhores do que somos a cada dia, apesar das dificuldades, apesar dos tropeços, apesar dos equívocos, possamos nos reformar, nos melhorar e alcançarmos cada vez mais o colo materno que ela tem à nossa disposição. Assim, peçamos a ela que possa interceder por nós a cada dia. Que a paz esteja conosco hoje e sempre. Vamos à nossa prece final, neste momento. Dirigimos-nos a Ti, ó Mãe, neste momento em que celebramos, em que vivenciamos, que nos lembramos e reconhecemos a missão sublime de ser mãe. Que os nossos corações e que nossas ações sejam sempre voltadas para a prática do bem. Intercede por nós. Auxilia-nos. Intercede para que consigamos vencer as dificuldades que se apresentam em nossas vidas. Tu olhas por teus filhos com toda ternura, com todo carinho, com toda compreensão. Por isso te pedimos e continuamos a te pedir que olhes pela humanidade, pelos governantes, por aqueles que dirigem a humanidade, que fazem as escolhas em representação de tantos outros, para que possam discernir e compreender que os ensinamentos do Mestre Jesus, pautados no amor, no perdão, no respeito e na caridade, sejam a mola mestra dos encaminhamentos a serem dados. Que possamos levar para os nossos lares esse teu amor, Maria,
e possamos distribuir com todos aqueles que fazem parte dos nossos núcleos familiares e sociais. E que assim encontremos a paz interior. Que Deus esteja conosco, que Maria olhe por nós, hoje e sempre. Que assim seja. Jesus está no meu coração, Jesus está no meu pensamento, Jesus está na minha vida, Jesus está no meu silêncio. Agora eu sei porque sou feliz, a dor já não me deixa sem crer. Assim a vida é mais bonita, pra cada noite um amanhecer. O amor pode tudo, transforma o mundo. O amor é assim, eterno e profundo. É chama de luz e estrela a brilhar. Jesus é o caminho pra gente.